Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Frei Renan, da Ordem dos Servos de Maria, moro na cidade de Rio Branco, Acre, sou vigário paroquial na paróquia de São Peregrino. É uma alegria estar com você no programa Com Fé Venceremos. Deus nos deu a oportunidade de estarmos juntos, irmãos, e quero neste momento refletir a palavra de Deus e trazer ao nosso coração um tema, uma palavra que vai nortear a nossa vida, trazer significado de vida e nos conduzir nos caminhos do Senhor. Quero convidar você a acreditar em seus talentos. Isso é muito importante para a nossa vida, irmãos. Nós precisamos acreditar nos dons, acreditar nas virtudes, acreditar nos talentos que Deus nos deu. Você sabia que você tem muitos talentos? Todos nós temos muitos dons e nós precisamos reconhecer esses dons e colocá-los em prática para que eles frutifiquem mais e mais. E eu quero com você também ler a palavra de Deus que vai nos inspirar na nossa reflexão. E o nosso texto sagrado está em Mateus, capítulo 25, versículos de 14 a 30. Ouçamos a palavra de Deus. Será também como um homem que, tendo de viajar, reuniu seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, segundo a capacidade de cada um. Depois partiu. Logo em seguida, o que recebeu 5 talentos negociou com eles, fê-los produzir e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebeu 2 ganhou outros 2. Mas o que recebeu apenas 1 foi cavar a terra e escondeu o dinheiro de seu senhor. Muito tempo depois, o senhor daqueles servos voltou e pediu-lhes contas. O que recebeu 5 talentos aproximou-se e apresentou outros 5. Senhor, disse-lhe, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 que ganhei. Disse-lhe seu senhor, muito bem, servo bom e fiel, já que foste fiel no pouco, eu te confiarei muito. Vem regozijar-te com teu senhor. O que recebeu 2 talentos, adiantou-se também e disse, Senhor, confiaste-me 2 talentos. Eis aqui os 2 outros que lucrei. Disse-lhe seu senhor, muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel no pouco, eu te confiarei muito. Vem regozijar-te com teu senhor. Veio por fim o que recebeu só 1 talento. Senhor, disse-lhe, sabia que és um homem duro, que colhes onde não semeaste e recolhes onde não espalhaste. Por isso tive medo e fui esconder teu talento na terra. Eis aqui, toma o que te pertence. Respondeu-lhe seu senhor, servo mau e preguiçoso. Sabias que colho onde não semeei e que recolho onde não espalhei. Devias, pois, levar meu dinheiro ao banco, e à minha volta eu receberia com os juros o que é meu. Tirai-lhe este talento e dai-o ao que tem 10. Dar-se-á ao que tem e terá em abundância. Mas ao que não tem, tirar-se-á mesmo aquilo que julga ter. E a esse servo inútil, jogai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos, nós precisamos acreditar. Acreditar é um dom, porque vem de Deus. Acreditar, primeiramente, que Deus nos ama. E por nos amar, Deus nos concede dons, Deus nos concede talentos, Deus nos concede virtudes. Esse Deus que nos amou desde o princípio, o Criador de todas as coisas, Ele que nos formou a sua imagem e semelhança por amor, Ele acredita em nós, Ele acredita em mim, Ele acredita em você. Então nós precisamos tomar posse desta verdade.
Deus me ama. Deus acredita em mim. Eu sou capaz. Muitas vezes, após reconhecer a graça do amor de Deus, de um Deus que é por nós, de um Deus que acredita em cada um de nós, nós precisamos juntar os cacos da nossa história, os cacos da nossa vida. Irmãos, eu sei que muitas vezes temos uma história tão difícil, uma história tão marcada por dores, por cruzes, por sofrimentos, mas também, sem dúvida, uma história marcada por muitas graças, por muitos dons. E nós precisamos reconhecer isso. Acolher o amor de Deus, esse Deus que acredita em nós, me faz olhar para a minha história, me faz olhar para a minha vida e dizer: Deus esteve, está e estará sempre comigo. Deus foi sempre a força que me deu a capacidade, a possibilidade de seguir adiante. Então eu vou juntando os cacos da minha vida, vou fechando as feridas, permitindo que Deus cicatrize, permitindo que Deus renove, dando um novo significado à minha história, dando um novo significado à minha vida com Deus. Porque Deus esteve, Deus está e sempre estará. Nunca estive só. A minha história, por mais difícil que ela seja, por mais doída que ela seja, Deus estava ali presente, sendo a nossa força, acreditando em nós, acreditando em você, sabendo que você ia superar aquela dor, superar aquele momento, porque você é uma criatura amada, querida por Deus. Acreditar em Deus, acreditar no seu amor, acreditar na sua presença na história da nossa vida, nos faz acreditar a cada dia mais em nós e acolher todos os dons, e acolher as graças, e acolher os talentos que Deus nos deu, e assim colocarmos em prática. Irmãos, nós não podemos perder tempo. O tempo vai passando. Nós viemos aqui, mas vai passar o nosso tempo. Não viveremos eternamente neste mundo. Por isso, cada minuto é graça de Deus. Por isso, nós precisamos aproveitar o nosso dia, aproveitar as oportunidades, aproveitar tudo aquilo que Deus coloca diante de nós. E Deus tem colocado muito diante de nós. Não podemos ficar presos à nossa história. Eu sei que cada um tem a sua história, eu sei que cada um tem as suas marcas, mas toda história, toda vida, ela precisa de um novo olhar. Um olhar da fé, um olhar de confiança, um olhar de esperança. Reconhecendo o Deus que é amor, reconhecendo o Deus que acredita em cada um de nós e reconhecendo esse Deus que sempre esteve presente. Por que nossas vidas, muitas vezes, nós não vemos progressão? Parece que não progride, parece que nós não crescemos, parece que nós não evoluímos, porque, infelizmente, ficamos presos a situações, a acontecimentos, a palavras. Quantas pessoas presas em palavras, porque disseram isso, disseram aquilo, me magoou, me chateou, ainda hoje eu recordo como naquele dia, e aí eu não permito que a liberdade interior, a liberdade efetiva realmente aconteça e eu seja um homem livre, uma mulher livre. Irmãos, vamos nos libertar de todos os nossos aprisionamentos interiores. A nossa história, ela precisa ser lida à luz da fé. Ela precisa ser ressignificada na presença de Cristo Jesus. E aí sim, nós vamos nos tornando homens e mulheres a cada dia mais livres. Nós precisamos ir crescendo na liberdade interior. Isso é muito importante para que, de fato, nós possamos acreditar
nos talentos que Deus nos deu. Acreditar nos dons, nas virtudes que Deus nos deu. Talvez você possa estar dizendo neste momento: Frei, eu não tenho dom. Que dom eu tenho? Que talento eu tenho? Você tem. Tenho certeza que você tem muitos dons, muitos talentos. Eles precisam ser reconhecidos. E aí a liberdade interior, a liberdade afetiva, ela vai nos dar esta consciência de que eu posso, porque Deus confia em mim. De que eu posso, porque Deus acredita em mim. Então a nossa caminhada de fé, o nosso progredir nos caminhos de Deus, nas coisas de Deus, precisa ter isso muito claro. Eu estou evoluindo, eu estou progredindo, eu estou caminhando na fé em busca desta liberdade interior, desta liberdade afetiva. Os meus afetos, eles precisam ser livres. O meu interior, ele precisa estar livre. E o quanto mais eu me aproximo deste Deus que me ama, deste Deus que confia em mim, deste Deus que espera o meu sim, mas eu vou me tornando um homem livre, uma mulher livre. Você quer ser livre? Tenho certeza que sim. Esse é o desejo do nosso coração. Tenho certeza que esse é o desejo do seu coração. Por isso, não fique preso na sua história passada. Não guarde mágoas. Não guarde rancores, ressentimentos. Nada disso. Isso não vai servir para nada. Aliás, vai servir sim, para nos fazer muito mal. Interiormente, a gente vai ficando mal, vai ficando pesado. Você conhece pessoas negativas? Pessoas que realmente, quando nós estamos na presença delas, a gente sente um peso. São sempre pessoas que acham que não vai dar certo, não é possível, eu não consigo, você não vai conseguir. São pessoas negativas que transmitem para a gente um espírito pesado, um sentimento ruim. Ninguém gosta de estar próximo de pessoas assim. E eu tenho certeza que você não é, graças a Deus, e não quer ser uma pessoa negativa, uma pessoa amarrada, uma pessoa que está presa no seu interior, nos seus sentimentos, nos acontecimentos, na história. Nós precisamos liberar o perdão. Esse é um ponto muito, muito importante para retomarmos a crença, o acreditar, o esperar em Deus e poder acolher os dons, os talentos que Deus nos dá. Esta liberdade interior, dar o perdão. Em primeiro lugar, perdoar-se. Muitos de nós passam a vida se culpando por situações, se culpando por acontecimentos, se culpando por palavras. Mas saiba que o tempo que nós perdemos alimentando a culpa em nós, nós poderíamos potencializar este tempo para a liberdade, para sermos felizes e para fazermos outras pessoas felizes. O tanto de tempo que a gente perde se culpando e culpando os outros. Não, porque ele fez isso, ele falou isso, foi culpa dele, foi culpa dela. A gente sempre tem para quem apontar o dedo. É tempo perdido, irmão e irmã. A consciência, ela é singular. Claro, nós vivemos num contexto social, nós aprendemos valores, mas cada um assimila esses valores. E aí muitas vezes a resposta que nós damos a estes valores é contrário daquilo que é pregado. Mas é de modo singular. Então nós não temos a possibilidade de entrar lá na mente do irmão, da irmã, do filho, da filha, do esposo, da esposa. Nós não temos esta possibilidade. Às vezes a gente gostaria de poder fazer isso, né? De entrar na mente, quero entrar lá dentro, quero arrumar tudo direitinho, colocar cada coisa no seu lugar, parece eu que sou o Senhor, vou conseguir arrumar todas as coisas. Não, não, não e não. Só Deus. Deus nos dá a consciência, Deus nos dá a liberdade, Deus nos dá a possibilidade. Então, não adianta se culpar, não adianta culpar os outros. Cada um tem o seu contexto, cada um tem a sua interpretação, cada um tem a sua história. Às vezes nós não conhecemos a história do outro. Por que muitas vezes nós reclamamos tanto dos outros? Às vezes nós fazemos imagens, ideais das pessoas. Gostaríamos que fosse desse jeito,
Esperamos delas estas posturas, estas palavras, estas respostas, mas isso não acontece porque nós criamos uma imagem e ficamos na aparência, nem conhecemos a vida, nem conhecemos a história daquela pessoa. É muito importante, isso o amor nos dá esta graça. O quanto mais nós amamos, mais nós buscamos conhecer, já nos dizia Santo Agostinho, também com as pessoas. O quanto mais eu sou amigo de alguém, o quanto mais eu me aproximo de alguém, o quanto mais eu vou entrando na história desta pessoa, mais eu vou conseguindo amar esta pessoa. Tem gente que tem muita vergonha, eu acho que não é o seu caso, muita vergonha de se confessar com o seu pároco, de se confessar com o seu vigário, porque diz, é uma pessoa muito próxima, é uma pessoa que me conhece, então eu fico com vergonha, fico sem jeito. Não, deixa disso, não. O quanto mais a gente conhece, eu, como sacerdote, sou vigário na nossa paróquia de São Peregrino, lá em Rio Branco, Acre, digo a você, é muito bom confessar aqueles que nós conhecemos. Por quê? Porque a gente tem um conhecimento a mais. Não é só a aparência, é a vivência, é o interior, é o coração. A gente vai conseguir aconselhar com uma propriedade ainda maior. Então, quanto mais nos aproximamos, quanto mais buscamos o conhecimento, mais amamos. Então, como que nós conseguimos perdoar o outro? Quando nós mudamos este olhar, saímos da casca, saímos da aparência e buscamos olhar o coração. Você sabia que nós só conseguimos dar para os outros aquilo que temos em nós? Aquilo que recebemos? É tão interessante quando a gente conversa com casais, orienta casais, e aí os casais sempre esperam tantas posturas, o homem espera diversas posturas da mulher, a mulher espera diversas posturas do homem, mas aí a gente vai entendendo a história, vai escutando e vai vendo que às vezes, por que eu não consigo amar? Por que eu não consigo expressar? Tantos homens, sobretudo, que às vezes não conseguem expressar os sentimentos em palavras, em gestos, porque não foram ensinados a fazer isso. Às vezes em casa não receberam isso, não receberam dos pais, não receberam dos avós, não tiveram esta experiência. Como que eu hoje, na idade que você tem, depois de tantos anos, vou conseguir transmitir aquilo que eu não vivenciei, que eu não aprendi? É possível? É claro que é possível, mas aí é preciso consciência. Tomar consciência desta situação na minha vida, desta falta, desta ausência, até mesmo desta carência, me colocar diante das mãos daquele que tudo pode mudar, transformar e dizer, Senhor, esta é a minha vida, Jesus. Esta é a minha história, Senhor. Ressignifica, ó Pai. Dá novo sentido, que eu consiga olhar para a minha história com um olhar de amor, com um olhar de misericórdia, com um olhar de compaixão, e aquilo que me falta no hoje, eu consiga, pela graça de Deus, evoluir, crescer, ser uma pessoa mais livre, ser uma pessoa mais feliz, ser uma pessoa que consiga amar e amar, perdoar e perdoar muito mais. Irmão, entenda, nós precisamos mudar o olhar. Não é simplesmente esse olhar humano. O nosso olhar humano ele é limitador, ele gosta de julgar, ele gosta sempre de apontar o dedo, a culpa é sua. Você fez isso, você fez aquilo, mas o olhar cristão, o olhar da fé não. É aquele olhar que vai lá no profundo, para buscar entender, para buscar compreender. E assim Deus dá a graça de amar, Deus dá a graça de perdoar. Mas essa nova postura, esse novo jeito de viver, de olhar, nós precisamos praticá-lo e vivê-lo com o outro, mas também consigo. Eu preciso olhar para a minha história. Eu preciso me conhecer. Eu preciso me amar. Por quê? Porque Deus me amou primeiro. E o quanto mais eu amo a Deus, mais eu vou conseguir me amar. O quanto mais eu conheço a Deus, mais eu vou me conhecendo.
O quanto mais eu me torno um homem livre na presença de Deus, mais interiormente eu vou me tornando também um homem livre, agraciado, amado por Deus. E vou reconhecendo que Ele me deu muitos dons, muitos talentos. E vou acreditando que é possível. E vou acreditando que tudo pode se fazer novo. Tudo pode se mudar na presença, no nome, na força de Jesus. Olha que graça o Senhor nos dá. Todas as vezes que nós nos aproximamos de Deus, nós vivemos uma vida de fé, na assiduidade, na prática, na persistência, na constância. Mais nós vamos aprendendo, mais nós vamos crescendo, mais nós vamos nos libertando. Mas precisa ser uma experiência sim. Quero dizer, uma experiência vivida, uma experiência experimentada, realmente, na prática, na dor de cada dia, quando o Evangelho grita dentro de nós e o homem velho quer vir para fora, mas aí você diz, não, eu sou um homem novo agora, eu sou uma mulher nova. Em Cristo Jesus, Cristo me faz novo, me dá novos valores, me deu um novo olhar para a vida. E aí, assim, você vai mudando as suas relações, vai mudando o seu comportamento, vai mudando o seu modo de ler, de interpretar a própria vida. Vai acreditando porque vai se aproximando sempre mais desse Deus de amor, desse Deus de misericórdia, desse Deus de compaixão. Vai acreditando que este Deus que te ama te deu muitos dons, te deu muitas graças, te deu muitos talentos e vai se tornando uma pessoa livre. Liberdade interior, liberdade afetiva e liberdade efetiva, que é aquela que me coloca de pé, que me faz agir na liberdade do amor que vem de Deus. Irmãos, isso é graça. O autoconhecimento, ele é graça dos céus. Nós precisamos pedir a Deus, porque reconheço que na nossa vida são muitas situações duras, pesadas, a gente precisa de ajuda, ajuda de pessoas e, sem dúvida nenhuma, da graça de Deus para superarmos tantas situações. Mas digo a você, é possível. Deus acredita em você e você precisa acreditar em você também. Deus derramou sobre você o seu amor. Deus derramou sobre você muitos dons. Deus lhe deu muitas bênçãos. Você é capaz. O Catecismo da Igreja Católica nos diz que nós somos capazes de Deus, ou seja, de nos aproximarmos desse Deus que nos torna também capazes. Capazes de viver o amor, capazes de sermos felizes, capazes de pormos em prática todos os dons, todos os talentos, todas as graças que Deus nos deu. Isso é um presente, irmãos. Não vamos perder tempo. Não vamos deixar a nossa vida passar simplesmente. Os nossos dias, eles precisam ser bem vividos. Uma ação de amor, uma ação de caridade, a cada dia renova e transforma a nossa existência. Todos os dias, por menor que seja o nosso crescimento, todos os dias, aquela procura que eu vou fazendo do autoconhecimento na graça de Deus, vendo a mão, vendo a ação de Deus, é libertação. E aí sim, eu conseguirei ser um homem mais feliz, uma mulher mais feliz, um homem mais livre, uma mulher mais livre. Deus conta conosco. Deus nos espera. Deus nos aguarda. E como aqueles homens que os talentos foram distribuídos, 5, 2 e 1, o Senhor também vai pedir a prestação de contas dos talentos que Ele nos deu. E aí, irmãos, o que vai valer, o que vai pesar, é o quanto nós amamos. Não o tempo que nós perdemos nas lamentações, no choro, porque a minha vida foi assim, porque aconteceu isso comigo, hoje eu sou deste modo. Não, isso vai ser tempo perdido. Mas toda a superação, toda a vitória, toda a graça de Deus expressada no amor, na minha vida, na relação com os outros, no autoconhecimento, na liberdade, na caridade. E isso sim vai pesar muito e vai ser bênção
e vai ser graça e muitos mais dons serão dados a cada um de nós, porque Deus é misericordioso, porque Deus nos ama e porque Deus acredita em cada um de nós. Deus acredita em mim, Deus acredita em você. Por isso, é possível. Acredite, a força vem dele. Quando nós nos determinamos, nos colocamos no caminho, acolhemos os valores, os dons, Deus está conosco. Espero que esta palavra possa tocar o seu coração. Espero que você possa crescer, progredir a cada dia mais na sua fé, evoluindo, conhecendo a sua história, amando a sua história, porque Deus lhe ama, sendo um homem e uma mulher a cada dia mais livre, vivendo no amor e na prática cada dom, cada talento que Deus lhe deu. Que o Senhor lhe abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.